irmãs, iniciamos hoje um ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento, que nos prepara para o Natal do Senhor. A primeira parte deste tempo é chamada de parte escatológica, porque nessa primeira parte nós meditamos sobre a segunda vinda do Senhor. Porque assim como ele veio uma vez, na humildade, ele virá uma segunda vez em glória e majestade. Na primeira vez, ele foi julgado e condenado pelos homens em nosso lugar. Na segunda vez, ele virá para julgar a todos os homens, os vivos e os mortos. E por isso, nós mantemos o nosso coração na expectativa dessa sua segunda vinda, que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nós podemos a qualquer momento ser chamados diante de Deus, através da morte. E, portanto, temos que estar preparados. Pode se dar a qualquer momento, porque ninguém sabe o dia e a hora. Embora as Sagradas Escrituras descrevam como que o movimento da história em que nós teremos, por assim dizer, a vinda do Senhor como o último remédio sobre o pecado, nesse cúmulo de maldade que irá chegar ao seu clímax na chamada grande tribulação. Por isso, não estamos às cegas. Se nós lermos as Escrituras com sabedoria, perceberemos que há uma certa lógica, mas, efetivamente, ninguém conhece o dia e a hora. No Evangelho, Jesus nos diz que a sua vinda, o seu retorno, será como nos dias de Noé. Pois, diz ele, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Isso é o que acontece nos tempos cronológicos em que vivemos. As pessoas estão como que anestesiadas. Os homens pensam que nada vai acontecer, que está tudo por aqui mesmo, que todas as coisas estão decididas segundo as ações humanas e que, portanto, nós temos que aproveitar bem da vida. Então, as pessoas não querem perder nenhuma oportunidade de distrair-se, de, inclusive, exceder-se. Mais ou menos como aparece aqui no Evangelho, as pessoas querem comer, beber, casar, dar-se em casamento, unir-se aos outros, porque estão como que anestesiadas pela ausência ostensiva de Deus. E no mundo que nós vivemos, essa ausência, inclusive, tem sido reforçada, porque Deus tem que ser expulso dos ambientes públicos. Deus tem que ser expulso desde o âmbito político, não podemos ter Deus ali presente. Ele tem que ser expulso da sociedade, não pode haver uma menção a ele, nós não podemos ter referências explícitas
ele tem que ser marginalizado da visibilidade da consciência das pessoas. E isso vai aumentando ainda mais a dessensibilização ao pecado. E nós vamos nos tornando cada dia um pouco mais soltos, um pouco mais autônomos, um pouco mais independentes. E isso só vai aumentando. A gente vê, por exemplo, como nesse clima, né, de Copa do Mundo, as pessoas se deixam contagiar, né? E mesmo aqui, que sempre foi um lugar bastante silencioso, bastante calmo, né? Cada vez mais o clima vai ficando agitado. Vocês aqui estava um pagode solto, que misericórdia, né? Aquela musicarada, aquela coisa toda, bebida, tal, excessos, né? Nas redondezas. Por quê? A nossa consciência está amortecida. Irmãos, quando Jesus voltar, de uma só vez, a anestesia vai ser tirada e nós vamos perceber o peso do pecado. Quando os olhos dos homens se voltarem para o céu e virem o Filho do Homem, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, quando verem o sinal do Filho do Homem sobre os céus, e junto com ele, a graça da convicção do pecado cair sobre os seus corações, nesta hora, eles vão bater no peito e gritar de dor, porque perderam a sua vida em função do que é efêmero. É fácil se entregar ao pecado agora. Assim como era fácil se entregar ao pecado até que Noé entrou na arca, até que as águas do dilúvio caíram sobre a terra. É fácil se entregar ao pecado nos nossos dias, até que o Filho do Homem volte a este mundo e a sua presença, a presença da sua santidade, será completamente massacrante diante da mediocridade, da frieza, da apatia dos homens. No dia em que Cristo voltar, não vai existir mais ateu, não vai existir mais abortista, não vai existir mais ninguém que luta por direitos sexuais, não haverá mais quem milite por causas de iniquidade, a hora que Jesus voltar. Todos vão entender tudo, mas enquanto ele não volta, nós temos que nos comportar como Noé, que construía a arca e que todo mundo considerava como um louco, que passou 100 anos construindo a arca e dizendo, vai cair o dilúvio, vai cair o dilúvio. E os homens diziam, não, esse dilúvio não vem, não está vendo que não vem? Já passou 20 anos, já passou 30 anos, já passou 50 anos, esse homem está caindo de velho, esse homem vai morrer, e esse dilúvio não veio. Eles se entregavam às festas, eles se entregavam aos prazeres, eles consideravam que Noé estava perdendo o seu tempo. Só que Noé envelheceu, ele passou a sua vida inteira esperando, e na hora que o dilúvio caiu, todos aqueles homens perceberam que era tarde demais. Nós não precisamos esperar a vinda do Senhor para que nós voltemos para Ele.
Nós não precisamos esperar que o Senhor volte para voltarmos para o Senhor. Este é o chamado do advento. Nós queremos que o Senhor nos encontre vigilantes, como homens e mulheres que estão na expectativa do seu retorno. Eu tenho que andar em santidade. Por quê? Ele pode chegar a qualquer hora, Ele pode me chamar. Eu tenho que estar pronto, eu sou um servo. Eu tenho que estar disponível para Ele. Assim que Ele chamar o meu nome, eu tenho que dizer: eis-me aqui. Eu não posso me comportar como alguém que nunca fosse morrer, como alguém que estivesse aqui vivendo neste mundo definitivamente. Eu preciso entender que tudo nessa terra é absolutamente secundário, mesquinho, evanescente, e que o único bem de que realmente eu careço é da misericórdia do Senhor, a qual eu tenho que viver aqui, buscando com todo o meu coração. O texto continua dizendo: 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Eu expliquei na homilia da manhã que existe uma interpretação errada desse texto, dada, sobretudo, pela escatologia chamada dispensacionalista, que segue a maior parte das igrejas pentecostais, hoje em dia. Eles dizem que existem dispensações. Então houve uma dispensação, que foi a dispensação do pecado, depois houve a dispensação da lei, por último, a dispensação da graça, que é a dispensação da igreja, que começou com a encarnação de Cristo, mas que o tempo da igreja vai acabar. E quando o tempo da igreja acabar, os crentes em Jesus serão arrebatados. Eles chamam isso de arrebatamento secreto, né? Ou seja, vão desaparecer. E aí vão deixar a roupa do corpo. E aí, se estiverem fazendo uma comida, vão desaparecer, vai ficar lá a comida queimando. E se estiverem dirigindo um carro, vão desaparecer, os carros vão desgovernar, essas coisas todas. E isso tudo não é verdade. Por quê? Porque a igreja estará na terra até a vinda de Cristo. E ela passará pela grande tribulação também. Porque no livro do Apocalipse se diz que será dado ao anticristo o poder de guerrear contra os santos e vencê-los. O que é muito importante, porque isso nos anima a lutar. Isso mostra que a igreja, por mais fraca que pareça, ela vai vencer até o final. E haverá uma porção dela que vai subir de tal modo na vida espiritual que o único jeito de o diabo fazer oposição a esse povo vai ser ele mesmo vindo em pessoa através do anticristo. E somente aí ela vai passar pela grande tribulação, e para vencer a grande tribulação, aí será necessário que Cristo volte, porque é só Jesus mesmo que vai poder resolver, digamos assim, a questão. Essa é a lógica mais arquitetônica que nós vemos no Novo Testamento. O que nos anima muito a lutar. Porque isso significa que, por mais que seja difícil, por mais que nós estejamos sofrendo, por mais que as perseguições sejam complicadas, por mais que esse mundo pareça nos sufocar, nós vamos vencer. Nós vamos vencer essas batalhas. Vamos vencer todas, uma por uma. E não podemos acreditar naqueles que querem nos desmotivar. Ah, já foi, já deu tudo errado. Não podemos continuar. O diabo quer que a gente desista. Ele quer que a gente desanime, que a gente entregue os pontos. Ele quer que a gente olhe para o cenário e diga: está tudo tão desfavorável, não vai ter jeito. Não.
Para tudo tem jeito. Nós vamos vencer. Nós só não vamos vencer quando realmente chegar a grande tribulação, e aí quem vai vencer é Jesus. Aí sim, ele volta e ele vence. Mas até lá, nós não temos direito de desistir. Nós não temos direito de retroceder. Nós não temos direito de parar. Nós não temos direito de abrir mão das vitórias de Deus. Porque é Ele que vence através de nós. Portanto, esse texto não tem nada a ver com arrebatamento. Esse texto é o contrário. Porque ele diz, 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado. E como ele está falando do dilúvio em comparação, aqueles que foram levados no dilúvio foram quem? Aqueles que foram condenados, né? Esses foram levados. E os que foram deixados, justamente foram os que foram salvos. É a aplicação direta do que Jesus está dizendo. Então o que ele está querendo falar aqui? Uns serão levados, ou seja, contra a sua vontade, eles serão levados para o inferno, eles serão condenados. E outros serão deixados porque voluntariamente caminham para o céu e vão à pátria prometida. E diz ele, ficai atentos, não sabeis em que dia virá o Senhor. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Isso significa, mantenham vigilância, sejam sóbrios, vivam uma vida equilibrada, estejam com o coração desperto, acordados espiritualmente, pensando em Deus, na sua palavra, na sua presença. Sejam homens e mulheres que estão imbuídos do espírito de oração, de uma vida verdadeiramente espiritual. Se vocês viverem assim, o Filho do Homem não os encontrará despreparados. Esse é o grande chamado do tempo do advento. Olharmos para a nossa conduta e pensarmos, eu tenho vivido com alguém que a qualquer hora pode ser chamado pelo Senhor? Se ele voltasse agora, eu iria com ele ou ficaria? No sentido de, eu iria para o céu ou seria condenado? É importante essa pergunta. Olha para as pessoas que estão na rua, estão andando assim como se nada fosse acontecer, estão lá, preocupados, né? Com o jogo do Brasil amanhã, não que não estejamos, mas excessivamente preocupados com essas coisas, desligados completamente de qualquer coisa que seja sobrenatural, simplesmente ignorantes de qualquer coisa que seja eterna. Nós não podemos ser assim. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, esse aqui é um homem que pensa na eternidade. Ele está olhando mais para lá do que para cá. É uma pessoa que está totalmente capturada pelo senso, pelo peso do que é eterno. Ele faz como Santa Teresa. Santa Teresa fazia uma jaculatória sempre. Ela dizia, para sempre, para sempre, para sempre, para pensar no céu. Ela pensava no céu e dizia, para sempre, para sempre, para sempre. Então nós temos que estar andando aqui dizendo, Senhor, para sempre, meu coração está ansioso para aquele momento em que eu vou te ver. Eu quero estar com o Senhor, porque será para sempre, será para sempre. É isso que me importa, é o que é definitivo, aquilo que é eterno, aquilo que é perene. E assim, queridos irmãos, nós estaremos sempre animados, porque o Senhor não nos encontrará dormindo, mas nos encontrará despertos, como atalaias, como sentinelas que estão na expectativa do seu retorno.